Olá, bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal do Mato Grosso. Essa é a disciplina de Metodologia do Ensino de Química, aula de número 10, da quarta semana. Ao longo da terceira semana e quarta semana, a gente veio discutindo algumas questões relacionadas à inserção desses produtos de audiovisual, da mídia. Nós focamos um pouco mais na mídia televisiva, mas poderia também ser a mídia impressa de uma forma mais ampla. A gente iniciou discutindo algumas questões muito características, específicas, que são características da linguagem audiovisual, que podem ser utilizadas a favor do professor para trabalhar determinados conteúdos. Mas, para além dos conteúdos, são algumas questões que a gente pode ampliar para discutir alguns procedimentos na expectativa de desenvolver ou promover mudanças de atitudes e valores. Ampliando essa discussão para aspectos sociais, ambientais, econômicos, éticos e políticos. Falamos também a respeito da questão do uso dos filmes do cinema. Ou seja, a gente pode trazer esses filmes para dentro da sala de aula e ser exibidos lá no projetor ou na tela do computador, ou também levar os alunos no espaço do cinema para ter a experiência propriamente dita. Também falamos da importância de relacionar toda essa discussão desses recursos com a questão de outros produtos da mídia, que podem circular em diferentes veículos de diferentes maneiras, que, de certa forma, carregam e proporcionam um tipo de experiência, principalmente para os pequenos, porque eles já começam a ter acesso a esse tipo de material na educação infantil, e antes dela, porque muitos deles passam muitas horas e, em geral, passam muito tempo na frente da televisão, ou mesmo agora com os dispositivos móveis, mas esses materiais circulando, do que o tempo que ele tem, então, na sala de aula. Então, quando a escola se nega a fazer essa discussão, ela não está contribuindo para uma formação um pouco mais crítica desse sujeito. Então, a ideia de trazer essa proposição que a Unesco traz, esse chamamento da importância de relacionar essas questões de um letramento midiático, de uma alfabetização, dentro do aspecto mais da educação para a mídia, ele é muito importante. Então, ainda nessa continuidade, como eu mencionei para vocês, em 2010, a Unesco preparou um currículo voltado para a questão da alfabetização midiática e informacional, exatamente pelo aspecto da digitalização de vários processos, e como isso, de certa forma, se tornou acessível para uma grande parte da população, principalmente as gerações mais novas. E eles são ávidos consumidores desse tipo de dispositivo. A questão é, até que ponto ele consegue extrapolar essa experiência de consumidor para ter uma visão um pouco mais crítica? Porque, como a gente já discutiu também, a ideia de trabalhar a questão da propaganda, de veicular essas mensagens, ou seja, tudo aquilo é pensando intencionalmente para transmitir uma determinada mensagem, determinados valores, que faz com que ele, sem um posicionamento crítico, reproduza esses valores, essas mensagens que foram disponibilizadas. Então, a ideia do letramento informacional, junto com a questão do letramento midiático, é que se esse sujeito é introduzido a essas questões, ele passa a entender como essas mensagens são construídas, por quem elas são construídas, por quê e qual a finalidade que elas estão sendo elaboradas. E aí a gente vai pensar, então, no letramento informacional, que seria ter um certo domínio dos modos de produção digital para que ele possa também participar mais democraticamente da sociedade. Ou seja, ao invés de ser um mero consumidor, ele também começa agora a produzir esses conteúdos e a disponibilizar as situações ou os problemas que ele tem no entorno do qual ele vive. Se é uma questão social, se é uma demanda de algum serviço,
E a gente já começa a notar, nos últimos anos aqui, como é que essas produções, mesmo caseiras, mas exatamente porque elas usam os dispositivos de produção digitais, isso é muito acessível a essa população. Então, quando ela faz uma denúncia ou uma reclamação, e isso é literalmente como as pessoas dizem, cai na rede, né? E isso dissemina muito fácil. E aí eu tenho, então, a possibilidade de mobilização das pessoas através dessa sensibilização. Então, o jogo de imagem, a mensagem, o texto, tudo aquilo que é utilizado para transmitir essas informações, pode ser utilizado também para essa finalidade. Ou seja, de modo que eles consigam expressar e externalizar o modo de pensar, os valores ou a situação na qual ele vivencia. Então, a ideia do letramento informacional do próprio currículo da Unesco é nesse sentido. Então, vamos dar aqui uma olhadinha nos próximos slides. Aqui é uma síntese do que ele chama como letramento informacional e algumas características em relação ao letramento midiático. Algumas questões a gente já tinha iniciado a abordar na aula passada, mas aqui, principalmente, ele vai chamar a importância da necessidade que essas pessoas têm de conhecer como funciona esse processo, de como é que ele localiza e acessa essas informações, quais são as fontes dessas informações, ou seja, de onde vem esse tipo de mensagem ou de conteúdo. Ou seja, o acesso à organização da informação e o uso ético dessa informação. Se você der uma olhadinha e voltar no tempo, algumas décadas atrás, a gente já teve episódios de guerra onde toda a informação ela era sempre dada pelo país invasor, porque toda a informação ela era manipulada e controlada por um ponto de vista. A gente tem agora, com esses modos de produção digitais, e eu estou pegando só esse exemplo, que eu acho que no momento é o mais recorrente, ou que chamou mais atenção. O outro lado também mostra as atrocidades que são feitas. Então, ao mesmo tempo que de um lado diz que foi uma guerra ou uma invasão cirúrgica, que a gente só atingiu instalações militares, o outro lado, na verdade, ela revela que não, que foram atingidos hospitais, escolas, vilas ou grandes áreas de população civil que não tinha nada a ver com o conflito. Então, a gente consegue também mostrar outro lado, uma série de outras questões. E aí a ideia é usar essas habilidades relacionadas às tecnologias da informação e comunicação para produzir e difundir essas informações, ou seja, dentro do seu contexto social, do seu entorno, do seu bairro, da sua escola, o problema. Quando isso ganha grande circulação, essas autoridades começam a se mobilizar. Então, um problema que parecia ser muito localizado, muito pontual, que ninguém daria ouvidos, quando ele ganha essa altitude desses meios, amplitude, né, desses meios, ele talvez sensibilize e modifique rapidamente. Aparece alguém que, para começar a dar respostas e a dar prazo para quando aquilo vai ser resolvido. Então, a ideia é atrelar esse letramento informacional com a questão midiática, para que a gente consiga também, com que esse sujeito que está estudando ali, consiga ter uma participação mais democrática da sociedade. Então, fazendo essa denúncia ou apresentando as demandas que são necessidades dele. Então, a ideia é tentar articular tudo isso com o que a Unesco chama de alfabetização midiática e informacional. Mas isso está relacionado a uma série de outras questões, a questão da informação, biblioteca, expressão e alfabetização, ou seja, a externalizar o ponto de vista dele, a maneira como ele pensa, os processos de produção digitais para tudo isso, a questão do computador, da internet, jogos, cinema, televisão, acesso às notícias, a publicidade e a mídia de uma forma geral. Ou seja, a gente tem um campo
uma articulação muito grande de diferentes segmentos, mas que tudo isso, de certa forma, se relaciona com essa questão um pouco mais ampla, que seria essa articulação entre o letramento midiático e informacional. E tudo isso almejando 3 principais objetivos, que seria a ideia de que conhecer e compreender a mídia e informação para discursos mais democráticos e não mostrar apenas um ponto de vista, mas sim os diferentes pontos de vista. A gente passou por um processo, uma experiência razoavelmente recente, de eleições onde parecia que era um outro país, uma outra sociedade, e de repente, após as eleições, as pessoas começaram a descobrir que a realidade era outra. E mais do que isso, a gente está se aproximando também de um outro processo eleitoral e tudo isso vai aparecer novamente. Então, se a gente tem uma formação um pouco mais crítica para esses meios, a gente vai ter uma população menos vulnerável a se deixar ser envolvido por esse tipo de dispositivo. Avaliar também os textos da mídia e as fontes da informação, ou seja, de onde vem isso? Ou seja, que alguém está dizendo, olha, agora eu tenho um novo produto, ou consome a dieta do não sei o que, ou óleo de coco de não sei o que lá, que isso daqui vai resolver o seu problema de emagrecimento. Então, assim, será que de fato isso vai ajudar? Ou seja, quais são os componentes químicos que fazem parte desse novo produto? Será que não tem efeito colateral? Tem estudo para isso? De onde está vindo essas informações? Ou simplesmente porque alguém produziu uma propaganda e veiculou muito bem elaborada, com técnicas muito bem aperfeiçoadas de comunicação, e te envolveu naquela narrativa, você precisa e sente a necessidade desse consumo? Ou seja, agora vamos buscar os fundamentos, todo aquele conhecimento científico que você aprendeu. Faz sentido aquilo? Tem razão esse tipo de coisa? E a produção e o uso das mídias para a informação, ou seja, principalmente para essas gerações mais novas, para que eles possam externalizar o que eles pensam, expressão mesmo. Ou seja, qual é o motivo de... Qual que é o ponto de vista deles? Qual é a necessidade e a demanda deles? É uma outra linguagem que precisa ser explorada também nesse ambiente. Então, a gente fazer atividades relacionadas com esse contexto, de modo que ele possa usar e extrapolar essas situações, seria muito importante. Essa seria um dos principais objetivos que são postos nesse currículo, que eu destaquei, mas a gente vai deixar à disposição para que vocês encontrem outras informações também nos textos que estão disponíveis para vocês lá no ambiente. E quais são os resultados esperados? A gente espera e almeja essa relação entre o letramento midiático e o letramento informacional, junto com as questões científicas, que esse sujeito vai ser capaz de interpretar e traçar as lições entre o texto da mídia, os contextos e os valores projetados. Então, quando alguém vai lá e diz que usando aquele produto alisa o cabelo e não tem química, ele vai poder perceber que aquilo não é verdade, que não é isso que acontece. Agora, por que todo mundo tem que ter aquele mesmo padrão? Então, tem outras questões relacionadas, que vão para além dos conteúdos conceituais, mas também para atitudes. Ou seja, valores, questões éticas, questões morais, que estão por trás de tudo isso, e valores culturais de uma forma mais ampla. Mas também ele vai poder usar de forma estratégica para analisar que tipo de estereótipo está sendo tratado. Quando a gente fala que desde a educação infantil aparece lá nos desenhos animados aqueles personagens super excêntricos de um cientista que quer conquistar o universo, esse estereótipo começa a ser construído no imaginário dele e ele começa a achar que essa ciência, quando ele vai aprender,
não é para ele, porque isso é para pessoas muito privilegiadas, geniais, que todo esse conhecimento já está construído. Então, veja, desde pequenininho até para a educação de jovens e adultos, a gente poderia explorar essas questões. Então, esses são os resultados esperados dentro da perspectiva deste currículo. Também se almeja que esse sujeito possa ser capaz de identificar, de analisar e de criticar uma série de técnicas que são utilizadas na publicidade, principalmente para o consumo, mesmo às vezes dizendo que é para um consumo sustentável, ou seja, para sustentabilidade. E aí as próprias imagens que são mostradas nesse tipo de publicidade, elas proporcionam uma concepção equivocada, que a questão da sustentabilidade é como se fosse exclusivamente uma questão ecológica de preservar a natureza, quando, na verdade, a ideia é de uma educação para o desenvolvimento sustentável. Porque não tem como você tirar uma sociedade e as pessoas que habitam esse lugar e colocar ela em outro lugar, para se preservar aquilo com a ideia de que está se tratando da questão da sustentabilidade. Ou seja, as pessoas precisam entender que o modo de produção e de consumo afeta e se essas fontes elas são inesgotáveis. Ou seja, ou muda esses padrões ou busca outras possibilidades para que se continue vivendo em uma maneira mais adequada ou mais harmoniosa com o meio com o qual ele vive. E não seja exclusivo a questão da ecologia ou do meio ambiente, mas veja, toda a publicidade que é feita e todo o material de livro didático que aparece, eles atrelam a essas imagens e isso constrói um tipo de concepção para o aluno. Então, quando você é introduzido a essas técnicas e tem esse entendimento, você consegue fazer uma discussão um pouco mais crítica, até na seleção dos materiais e mostrar como é que isso interfere nos entendimentos. E também para que ele possa explorar as representações, ou que são chamadas de falsas representações, e a falta de representação na mídia. Ou seja, porque toda vez que aparece ou é apresentado um profissional que pratica ciência, o tal cientista prevalece então a imagem de um homem. Então, vocês vão ver também nas próximas semanas como é que isso influencia. A visão que as pessoas têm de que quem faz ciência é homem e não mulher. E quais são essas características? Então, a gente tem um problema aqui de uma falta de representação. E, no caso, uma representação falseada. Porque, na verdade, a gente tem um contingente muito grande de mulheres fazendo com grande repercussão daquilo que elas produzem. Mas isso é deixado de lado ou isso é omitido. Então, de novo, tentando articular todas as questões. Entender um pouco as técnicas e estratégias que são utilizadas vai fazer com que você, professor, consiga se apropriar desse tipo de material, adeque isso para o seu planejamento, para as suas atividades, sua sequência ou unidade didática dentro da sala de aula. E você consiga extrapolar e articular não apenas os conteúdos conceituais daquilo que você está trabalhando, mas questões também de procedimentos e atitudes. E se conectando e trazendo uma temática que é muito sensível para esses jovens ou para essas gerações mais novas. Então, a recomendação é que vocês deem uma olhadinha lá no ambiente, leiam o material que está disponível no ambiente, os textos. Tem disponível, então, esses materiais para vocês se aprofundarem. E desenvolvam também as atividades que forem propostas para essas 2 semanas. E a gente se vê na próxima videoaula.